Oi, então, boa noite a todos, né? A proposta é a gente conversar um pouquinho hoje com vocês sobre o processo de avaliação, né, do ensino-aprendizagem na perspectiva dos estágios, né? E até para ajudá-los um pouquinho a pensar nesse ponto que é importante no planejamento de um plano de estágio, né? De considerar a forma de avaliação. E aí é interessante pensar que a gente, de certa forma, sempre foca bem mais na avaliação do sujeito, do estudante, que deve aprender alguma coisa, e muito menos no processo de avaliação do próprio estágio, né? Então, acho que é isso também que a gente gostaria de comentar um pouco com vocês. Eu vou compartilhar aqui a tela. Eu vou começar falando e aí peço aos meus colegas que também fiquem à vontade para me interromper, ou mesmo vocês, a qualquer momento, quando quiserem fazer alguma consideração, tá bom? Ok. Bom, né, inevitavelmente, quando a gente pensa em avaliação, já nos vem sempre a ideia de alguma classificação, né, de alguma nota, principalmente, né, e claro, isso sempre está atrelado a algum juízo de valor que a gente faça, né. Então, a gente dar uma nota a alguém, a alguma situação, é porque a gente está atribuindo algum valor, né, àquele sujeito em função, de certa forma, ao próprio indivíduo, né, em função daquilo que ele nos apresenta. E a gente, evidentemente, para fazer esse juízo de valor, sempre tem como base algum outro parâmetro para que a gente possa comparar, né, de certa forma, comparar o desempenho entre os estudantes, por exemplo, em relação aos outros colegas, né, quem foi melhor ou pior, né, e uma crítica que a gente faz, né, e eu gosto dessa charge, porque isso é um pouco o reflexo também de situações que estão sendo vivenciadas no processo de ensino atual, né. Se antes o estudante sempre se colocava numa posição também de vergonha, né, por uma nota baixa, né, porque por um mau desempenho, hoje o professor muitas vezes se sente muito intimidado também ao atribuir uma nota a alguém, justamente porque ele sabe que está sendo muito vigiado também dessa nota, né. Por uma ou por outra razão, de qualquer forma, sempre essa ideia de classificação, ela é muito ruim, né, não é essa perspectiva que, pelo menos, a gente gostaria que prevalecesse nos processos de ensino, principalmente no ensino superior também, né, e na condição de estágio, mas a gente tem sempre isso em mente dessa hierarquia, né. Recentemente teve um evento organizado aqui pela Pró-Reitoria, desculpa, pela Pró-Reitoria de pós-graduação, né, e veio um professor, Domingos Fernandes, do Instituto Universitário de Lisboa, fazer uma fala sobre os processos de avaliação. O evento estava muito mais focado no momento em que a gente vive agora, da internet, das atividades remotas, né, mas a questão da avaliação, como ele mesmo colocou nesse evento, e ainda está disponibilizado depois o link para vocês, para quem quiser ouvir, né, independe de ser um processo presencial ou virtual, né, a crítica que a gente faz e o que ele sugere é que a gente passe de uma cultura de avaliação como uma medida para uma avaliação como um processo pedagógico, né, e o intuito sempre é não atribuir, então, uma classificação ou uma nota a alguém, né, para que ele tenha vergonha ou orgulho dessa nota que ele teve, mas de que ele entenda que esta avaliação como processo pedagógico é para que ele aprenda melhor, né. E acho que uma outra ideia também que a gente tem, equivocada, né, mas em muitas situações, quando a gente acha que, para ser justo, a gente tem que dar o mesmo processo de avaliação, né, para as pessoas, e aí sim, aquelas que se saírem melhor são as que vão ser as que estão melhor preparadas, mas na verdade isso também é muito perigoso, né, porque a gente sabe que existem múltiplas inteligências, né, isso tem sido uma teoria relativamente recente, né, mas nem tanto assim até, a gente sabe que as pessoas têm inteligências e perfis e características e aprendem de maneiras distintas também,
então também o processo de avaliação não pode ser o mesmo, pelo menos não pode ser o mesmo sempre, né? Ainda que a gente saiba que determinado processo de avaliação possa favorecer determinado grupo de pessoas, cabe também a gente pensar em processos de avaliação distintos ao longo desse processo para favorecer, então, habilidades e inteligências distintas das pessoas, né? Com relação uma outra coisa interessante, então, para a gente pensar a avaliação, não nessa característica de uma avaliação somativa, né, que é aquela que vai acontecer ao final de um período letivo, em que o estudante vai somando diversos conteúdos, diversas habilidades que sejam que ele vai passando, e ao final desse processo a gente faz uma prova, uma avaliação, justamente para classificar esse conhecimento que o estudante adquiriu, né, atribuindo um valor para esse conhecimento, supostamente, que vai ser avaliado só lá no final desse processo, né, por uma única estratégia. E aí a gente fala que ela é uma avaliação somativa, né, em contraposição a esse preceito, a gente acredita na avaliação como um processo, então, formativo, e, consequentemente, ele vai acontecendo ao longo de todo o período letivo, né. E quando a gente pensa nesse processo de avaliação formativo, é importante também que a gente vá sinalizando o indivíduo, o sujeito, de como tem sido a aprendizagem dele, né. E aí eu quis trazer essa ilustração aqui para vocês, porque ela é também bem pertinente quando a gente pensa nessa avaliação, né, e da dificuldade que a gente tem também em dar esse retorno, às vezes, ou fazer essa sinalização para o estudante, né, de como ele tem percebido o seu processo de aprendizagem. E se a gente pensar nessas boas práticas, então, para dar esse retorno, ou esse feedback, é importante para que o estudante, ele também tenha condição de autorregular o seu próprio processo de aprendizagem, né. A gente fala tanto que é importante estimular a autonomia do estudante, né, mas como a gente pode contribuir o estudante nessa autonomia, se a gente também não sinaliza naquilo que ele está tendo um bom desempenho ou um mau desempenho, né. Então, ajudá-lo a compreender esse processo de autorregulação é importante. E isso requer também boas práticas, então, para esse feedback, né, num processo de avaliação formativa. E, em geral, isso também não é muito bem executado pelos professores, né, porque também nós não somos formados com essa perspectiva de uma avaliação formativa, né. A nossa experiência acumulada nos diz, né, de fazer um processo de avaliação ao final de um processo, com uma prova, e tudo bem, e corrige nota X e Y, né, quantifica, classifica os indivíduos acima da média, abaixo da média, e a gente pouco exercita, né, esse processo de avaliação formativa. Então, é importante que quando a gente sinaliza o estudante, e aí esses autores, Nichol e McFarlane Dick, né, propuseram algumas dicas, né, sobre como seria uma boa prática para esse feedback. A gente tem que ajudar a esclarecer o que é um bom desempenho, né, o que a gente espera daquele indivíduo naquela atividade proposta, né. É importante essa boa prática se a gente facilita o desenvolvimento, então, de autoavaliação na aprendizagem. É importante fornecer nesse retorno as informações de qualidade aos estudantes sobre a sua aprendizagem, né, ou apontar naquilo que foi bom, o que foi dito ou feito, ou aquilo que faltou dizer ou esclarecer, né, ou praticar. E não simplesmente também falar, foi bom, gostei, né? A gente tem que ajudar nesse retorno a que ele identifique aquilo que ele fez de bom e aquilo que ficou faltando, né? Sempre numa perspectiva de incentivar o diálogo, né, com o professor e com os colegas em torno da aprendizagem, incentivar as crenças motivacionais positivas e a autoestima do estudante, oferecer oportunidade para suprir a lacuna entre o desempenho atual e o desejado, isso é importante, porque se a gente faz também um processo, isso faz parte de um processo contínuo, na medida em que em determinada atividade o desempenho talvez não tenha sido tão adequado, caso ele queira refazer ou reformular, ou ele tem tempo ainda de melhorar o seu processo de aprendizagem, né? Então, por isso, não fazer sempre ao final. E fornecer aos professores informações que podem ser usadas para mudar o ensino, né, que ela fornece, né, na medida em que
o estudante também nos dá um retorno sobre aquilo que ele recebeu no nosso feedback, e a gente consegue também facilitar ou melhorar o próprio processo de ensino. Agora, a gente está querendo instigá-los a pensar nesse processo de avaliação do plano de estágio que vocês estão construindo, né? Então, de certa forma, né, e a gente tem sempre um padrão a ser comparado, né, ou aquilo que a gente espera. Como é que poderia ou teria que ser um estágio para que a gente pudesse considerá-lo de qualidade? Claro que a gente vai propor alguma atividade, a gente sempre pensa em propor uma atividade de qualidade, né? De qualidade para que o estudante tenha uma boa aprendizagem no processo do estágio. E ele vai ter uma boa aprendizagem se a gente oferecer um produto, né, que seja de qualidade. Então, qualquer que seja a proposta de avaliação, ela vai ser um negativo, né, um retrato de um modelo de qualidade implícito, aplicável a qualquer coisa ou critério que a gente avalie. Então, a gente vai ter que ter um critério para saber se aquilo teve uma qualidade que a gente julgue, né, importante ou significativa. Então, às vezes a maior dificuldade que a gente tem é justamente de estabelecer o que a gente está falando que vai ser de qualidade, né? Ou como sair dessa subjetividade do termo qualidade, o que é um estágio de qualidade, né? Então, a gente tem que pensar naquilo que a gente está oferecendo. E existe uma receita? Obviamente, né, e muito semelhante ao que a gente discutiu semana passada, não existe uma receita, né? Isso vai, evidentemente, depender muito do tipo de estágio que a gente vai oferecer, do contexto, das finalidades, das experiências existentes, né? E vocês passaram, né, como falaram no próprio processo de formação de vocês, por diversas experiências de estágios, e com certeza em cada um deles vocês também tiveram um processo de avaliação ou não, né? E isso vai dizer bastante também da experiência acumulada que vocês têm sobre o processo de avaliação que vocês mesmos tiveram, né? E já passa de ser um parâmetro, né? Antes de mais nada, é importante a gente ter em mente também o que caracteriza, né, uma atividade curricular, para que essa atividade curricular seja considerado um estágio curricular supervisionado. E aí, né, eu me lembrei da aula passada, acho que foi a Joyce que comentou, poxa, será que isso que vocês estão desenvolvendo, esses planos de estágio, eles vão poder ser aplicados, né? A nossa expectativa é que sim, né, sejam por vocês mesmos, nas instituições onde vocês trabalham, e se vocês possam ter essa voz ativa de propor um plano de estágio quando recebem estudantes, ou a gente, individualmente, nas nossas atividades aqui na universidade, também de pensar, de incorporar um pouco dessas propostas de vocês. Eu fiquei pensando, né, e depois os meus colegas, né, eu já estou fazendo um parênteses aqui na fala, mas acho que a gente pode pensar esses planos de estágio de vocês como um produto educacional aqui do nosso mestrado profissional e, consequentemente, publicizar isso, por exemplo, no portal do Educaps, como um plano de estágios, porque isso passa a ter visibilidade e qualquer outra pessoa que se interesse por estágios nos serviços públicos de saúde pode, de repente, também se inspirar ou até usar como modelo, né? E aí, evidentemente, para que isso seja incorporado como estágio, os estágios, eles sempre fazem parte de uma estrutura, de um projeto político-pedagógico de alguma instituição, e evidentemente ele vai ter uma particularidade, ou vai ter que se adequar àquela proposta pedagógica, né? Então, um estágio por si só, ele não é uma atividade assim solta, diferente de um estágio profissional, de repente, de uma empresa, né, que aí tem uma perspectiva de ensinar um jovem aprendiz. Aqui a gente está falando de um estágio que esteja associado a um processo de formação, né, na área da saúde, de algum curso de ensino superior na área da saúde. E aí, essa atividade, para que ela seja considerada na estrutura curricular, né, ela tem que estar, então, obviamente, então, regulamentada no projeto pedagógico do curso, ela tem que ser desenvolvida fora dos muros da instituição de ensino superior, né, não é aquela atividade, então, que acontece nas próprias clínicas, por exemplo, né, nos próprios laboratórios. Ela deve estar integrada aos serviços de saúde, né, sejam públicos ou privados. Ela deve ser obrigatória para a conclusão do curso de graduação, então a gente fala que é um estágio
esse estágio curricular associado no projeto pedagógico, para que o estudante se forme, ele precisa cumprir uma determinada carga horária, né, dentro desse curso de graduação, precisa ser desenvolvido com a supervisão de um docente, né, supervisão direta ou indireta, aí depende muito também de como o município que recebe esse estágio, ele se organiza, e deve envolver profissionais do serviço, né, os profissionais da rede. Então, se o estágio contempla ou tem possibilidade de contemplar esses itens, ele pode ser considerado um estágio curricular supervisionado. Então, evidentemente que a proposta do plano de estágio que vocês estão fazendo, vocês estão imaginando só considerando o cenário do serviço, né, e sem necessariamente vincular uma instituição de ensino superior. Então, por isso a gente vai dizer, a aplicação dele vai depender, deixa eu só sair aqui da tela, porque acho que alguém está pedindo permissão para entrar. Pronto. Boa noite, Nara, seja bem-vindo. Então, só retomando, então, a gente precisa, a gente pode usar o plano de estágio que vocês estão propondo, seja na nossa universidade, dependendo do curso, ou em outras também, mas desde que elas possam estar associadas a um projeto pedagógico, como uma disciplina, né, ou como o próprio estágio, né, mas certamente vai servir de inspiração para muitas pessoas, é isso que a gente espera. Bom, pensando no sistema de avaliação, né, outra pergunta que a gente faz é o que deve ser avaliado, né? Então, como eu provoquei inicialmente vocês, a gente sempre pensa, nossa, eu vou avaliar o meu estudante para saber se ele fez determinado procedimento, se ele sabe executar, a gente pensa no aluno, no estudante, no que o estudante aprendeu. Mas, na verdade, não é só isso, que seria o resultado do ponto de vista do estudante. É importante que a gente também avalie o próprio projeto curricular do estágio, bem como todo o seu processo de desenvolvimento, né? No que ele foi facilitado, no que ele teve de dificuldade ou de limitação, enquanto um projeto, enquanto um plano, né? E para que ser avaliado, né? Para que a gente possa ter a possibilidade de ampliar o nosso próprio conhecimento sobre aquele estágio, de melhorar o seu desenho e o desenvolvimento, para reforçar suas contribuições formativas, né, e aí sim, então, no ponto de vista de no que ele contribui para a formação do meu estudante, e para melhorar o desenvolvimento interinstitucional também, né, e aí, evidentemente, a gente consegue, essas possibilidades de avaliação, elas vão depender muito do grau de acumulação que a gente tenha, né, de acumulação de experiência com relação aos estágios e também de dados, de informações. E é, infelizmente, aí que a gente peca bastante, né? A gente fazendo meia-culpa, inclusive, né? Tem o livro, aí eu ia mostrar, peguei na mão aqui o livro para mostrar para vocês. Não sei se vocês conseguem ver, né? A gente te vê, você que não vê a gente. Justamente, mas assim, eu fiquei pensando, não, eles só estão vendo a minha tela. Não, mas vocês veem minha carinha aí, né? Não sei se vocês vão enxergar a cara do livro, mas é o livro que tem como referência no Moodle para vocês, né, que a gente disponibilizou naquela lista de referência, e esse livro do Zabalza, ele fala de uma agência espanhola de avaliação de qualidade e credenciamento, do que seriam pontos a serem importantes de serem avaliados, né, num plano de estágio. Então ele coloca ali que é importante, né, ele não, né, essa agência espanhola, para avaliar a qualidade e credenciar os planos de estágio das instituições de ensino. Se esse plano de estágio está adequado aos propósitos do plano de formação, né, e vai estar adequado desde que facilite a conquista das aprendizagens previstas, que propicie a autonomia dos estudantes e que eles possam se adaptar às diversas modalidades de ensino e tipos de programa. Também é importante verificar a contingência e conexão com outros componentes do programa, né, que se ele dialoga, conversa com todo o projeto político-pedagógico da instituição e do próprio programa de estágio. Se ele é passível de ter ajustes, né, então se ele é flexível e permite que seja ajustado diante das necessidades, né? Se é transparente e tem uma riqueza de informação, né, e essa transparência tem a ver com isso, com a qualidade da informação, né, desse detalhamento que favorece com que o plano de estágio seja
reconhecido e percebido. Se envolve a participação e o nível de envolvimento de diversos agentes, docentes, estudantes, coordenação, serviços, diretores, né? Se tem uma melhoria continuada com revisões a partir da experiência formativa. Então, quando a gente tem um plano de estágio, se eles dizem que sofre muitas mudanças, isso não necessariamente é um mau indicativo, né? Ao contrário, né? Mostra da flexibilidade dele e do quanto as avaliações contribuem para esse ajuste. Né? Sempre, evidentemente, quando a gente muda, a gente sempre tem a perspectiva de melhoria, né? E, dentro do possível, se também ele incorpora inovações, né, considerando as novas tendências metodológicas do processo de ensino-aprendizagem. Então, esses seriam pontos importantes para a gente pensar num processo de avaliação, e vocês vejam que quase tudo aí está falando do próprio plano de estágio, né, e pouco até com relação ao desempenho do estudante. E aí, então, é importante pensar nessa avaliação o tempo todo, né? Porque para a gente conseguir pensar no nosso plano de estágio, tudo está sendo avaliado o tempo todo, né? Todas as nossas interconexões com as pessoas, desde a organização do plano de estágio até a finalização do período, né? E pensar nessa avaliação como um processo importante na formação do estudante, também avaliação o tempo todo. De acordo, então, com este livro, né, e essa referência que a gente traz aqui para vocês por enquanto, não é a única e nem a mais correta ou a mais adequada, enfim, é aquela na qual a gente tem buscado alguma inspiração, né? Ele surge um modelo de guia de avaliação dos planos de estágio, considerando 3 níveis. Né? Num primeiro nível, ele destrincha os componentes do plano de estágio em 4 vertentes: de programa, implementação, satisfação e impacto, né? Então, programa, implementação, satisfação e impacto. Com relação ao programa de estágio, ele divide em algumas dimensões, que seriam: qual a vinculação desse proposta de estágio com a política e estratégia da instituição de ensino superior, né, em relação ao modelo formativo? Qual é a fundamentação do estágio em relação a referências ou modelos a serem seguidos? Como se dá o processo de elaboração do programa? Se possuem agentes intervenientes e qual o papel que executam? Objetivos e conteúdos formativos do estágio? A supervisão e avaliação dos estudantes, como ela acontece? Quais são as modalidades de realização das práticas? E os recursos para a realização, faltou um O, né, dos estágios. Depois, numa dimensão chamada de implementação, ou seja, como a gente implementa um processo de estágio. Ele fala desde o sistema de divulgação e acesso, ou seja, né, sai edital, sai no jornal da universidade, no mural, né? Como é que isso é divulgado entre os estudantes? Qual o acesso que os estudantes têm para conhecer esse estágio? Como se dá o desenvolvimento efetivo do plano de estágio? Qual o orçamento e os recursos econômicos disponíveis? Quais são os recursos técnicos postos à disposição do estágio? Quais são os recursos humanos com os quais a gente pode contar? Quais são os custos reais das atividades a serem realizadas? Né? E casos ou exemplos especiais, como boas práticas no estágio, se for o caso, a gente pensar, né, em determinados estágios, é no momento dessa implementação que a gente vai incluir também documentação de protocolos, por exemplo, né, que a gente queira que os estudantes desenvolvam. Uma outra vertente é da satisfação, e aí as dimensões a serem consideradas: qual o resultado da satisfação dos envolvidos, estudantes, professores, coordenadores, diretores, os profissionais do serviço, né? E também a utilização dos resultados de satisfação, né? Não basta só eu colher as informações sobre se as pessoas estão satisfeitas ou não com o estágio, mas como eu uso depois essas informações para elaborar, para, né, dentro do grau de flexibilidade, mudar alguma coisa para o ano subsequente. E por fim, pensar numa avaliação de impacto, né, sobre os usuários do programa, que são os estudantes. Então, vejam, né, aqui é que está a vertente, ou a dimensão, como ele fala em dimensão, que a gente vai avaliar sobre a aprendizagem desse estudante no processo de estágio.
mas também qual o impacto desse estágio sobre a instituição de ensino e sobre as instituições colaboradoras. E aí, um terceiro nível que seriam os critérios, né? E para cada uma dessas dimensões, a gente tem que estabelecer a justificação, né, de por que essa dimensão é relevante nesse plano de estágio, né, a quem compete avaliar, se cabe ou não, se aplica ou não, e quais seriam os critérios gerais específicos de qualidade, né, pensando então nessa qualidade, naquilo que a gente tem como objetivo, que a gente considera aceitável para que o estudante saia melhor nesse processo. Tudo bem? Estou falando rápido, porque acho que tinha bastante coisa, a gente quer discutir, mas fiquem à vontade, viu? E aí, a nossa tentativa de trazer isso, checklist, né? E, na verdade, o livro ele tem um capítulo todo dedicado a esse processo de avaliação, e aí a gente trouxe a síntese mesmo com esses parâmetros, que é como se tornasse isso um checklist mesmo dos pontos importantes a serem considerados num plano de avaliação. Aqui está um exemplo, né? Eu vou melhorar aqui a projeção depois no próximo slide, né? Mas, de qualquer forma, para vocês terem uma ideia, para aqueles que ainda não conhecem, para quem não teve acesso, na Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, os estágios em que a gente desenvolve com os estudantes, ele é avaliado, né? E esse é o formulário que a própria Secretaria da Saúde nos diz para avaliar, tanto com relação aos estudantes, como também os supervisores, e também nós somos avaliados pelo campo de estágio, né? Então, os profissionais também nos avaliam e avaliam os estudantes. E isso é um dos documentos obrigatórios para que a gente possa pactuar os campos de prática, de estágios, para os alunos, né, no município de São Paulo, para todas as instituições de ensino da cidade de São Paulo. Então, todo mundo preenche esse mesmo formulário. E aí, só para mostrar rapidamente para vocês, né, então o que se pede que os alunos avaliem, né? Desde o espaço físico, se o estágio proporcionou novas experiências, se ele recebeu orientações de um profissional da instituição, se permitiu uma experiência prática, se permitiu ampliar relacionamento com outras pessoas, né? Desde a importância do trabalho em equipe, quanto à organização do funcionamento da instituição, se foi possível conhecer a filosofia, diretrizes e organização do SUS, com base nesse estágio proposto, né? E interessante, né, a pergunta, se o estágio proporcionou ao estagiário a reafirmação da escolha profissional feita. Então, para cada um desses itens, o estudante vai lá e coloca se ele considera isso ótimo, bom, regular ou ruim, né? O supervisor também tem que responder, né, para dizer se aquele estágio favoreceu uma integração entre a instituição de ensino e as atividades realizadas na unidade de saúde, como é que ele percebe esse espaço físico de equipamentos, se eles foram adequados ou não para o desenvolvimento de aprendizagem, se favoreceu a aplicação dos conhecimentos acadêmicos, se permitiu conhecer a filosofia, diretrizes e organização do SUS, e se o supervisor da instituição de ensino recebeu orientações sobre normas e rotinas pela gerência da instituição ou pelo responsável pelo estágio na unidade de saúde, né? Então, para mostrar um pouco o quanto eles estão articulados. Do ponto de vista do campo da Secretaria Municipal, então, os profissionais que fazem, os preceptores, né, que são os profissionais da rede, também fazem uma avaliação e dizem, né, se o supervisor, o professor, no caso, ou um aluno de pós-graduação, ou o técnico de ensino, para aqueles que têm, está presente durante todo o período de estágio, se o supervisor propicia e fomenta a integração do estágio às rotinas, né, do serviço, se estimula a troca de experiências, se os alunos são frequentes e pontuais, se todos temos uma postura ética e relacionamento adequado com a equipe de profissionais da unidade de saúde, se o supervisor e o grupo de alunos da instituição propôs a aplicação dos conhecimentos acadêmicos por meio de atividades no campo para agregar qualidade ao serviço, que talvez também seja um dos nossos pontos mais frágeis aí quando a gente recebe a avaliação. Nós, né, enquanto universidade. Bom,
Aqui aí a gente vai falar um pouquinho das nossas experiências, né, e aí eu trouxe para vocês uma adequação, então, em cima dessa proposta dos Abausa que a gente faz com os alunos da Odonto, né, nas nossas propostas de estágios nos serviços públicos de saúde, e a gente considera, então, três dimensões, digamos assim, de avaliação. Quando os estudantes se relacionam ou executam atividades relacionadas à atenção em saúde bucal, né, e aí a gente estabelece aí alguns critérios, então, assim, se é possível que ele conheça a realidade social do território, se ele participa do planejamento e avaliação das ações, se ele conheceu a estrutura física e o fluxo da unidade, e assim vai, né. Um outro parâmetro, outra dimensão, é quando ele consegue participar de algumas atividades do âmbito da assistência em saúde bucal, né, então se ele consegue ir para a clínica, por exemplo, para atendimento, né, então se ele acolhe a queixa do paciente, se ele faz anamnese, se ele faz exame físico, a hipótese diagnóstica, e assim vai, todo o processo clínico, né? E a gente também costuma elencar aí as nossas competências desejáveis, né, o que a gente espera, então, que esse aluno também exercite no campo de práticas, né, então, se ele consegue, e essas 6 competências são aquelas que estão postas nas diretrizes curriculares para o curso de odontologia, né, então, a gente mantém essas 6, se ele consegue fazer atividades relacionadas à atenção à saúde, à tomada de decisão, comunicação, liderança, responsabilidade e autonomia. E aí, para cada um desses critérios, a gente coloca ali alguns indicadores e parâmetros, tá? Então, não vou ficar aqui lendo para vocês, vocês vão ter acesso depois desse material também, mas só para vocês terem uma ideia ainda da cara, né, que a gente dá para nossa matriz de avaliação dos estágios. E já digo de antemão, gente, muito difícil na prática também, depois a gente fazer isso individualmente com o nosso estudante, né? Não é uma coisa simples, né, para fazer. Eventualmente, aí fica como sugestão, e já falo, né, no estágio em que eu faço supervisão, eu não faço essa atribuição de critérios, esse peso, né, mas, assim, existe uma literatura aí para sugerir, quando necessário, considerar, dar exemplos de alguns critérios que possam ser avaliados no plano de estágio, né. Postura, então, quando você tem no desenvolvimento da ação mesmo, da atividade, no campo de prática, verificar a postura, assiduidade, responsabilidade, a proatividade, como ele se dá no relacionamento interpessoal, tanto com os outros colegas do curso, como também com os profissionais e pacientes, se ele participa do planejamento e execução das ações, e como ele estabelece a comunicação. Quando a gente pede algum relatório final, ou portfólio, ou diário de campo, enfim, o material escrito, produzido, né, a gente consegue também pensar em parâmetros para avaliação, como a organização, se segue uma sequência lógica, como são apresentadas as atividades, se ele busca uma fundamentação teórica, se ele faz uma análise reflexiva do próprio percurso e se ele faz uma análise crítica do próprio desempenho, tá? Então, acho que isso são elementos importantes também para vocês se inspirarem aí, imaginando como vocês acham que seria pertinente no plano de estágio de vocês esse processo. Essa é um pouco da nossa experiência, eu acho que vale também a gente destacar, né, que a experiência por si, né, ela não gera aprendizagem, né, então não basta a gente falar que teve a experiência e aprendeu alguma coisa, né, é preciso sempre a gente rever, submeter processos de ajustes derivados dessa revisão, né, então assim, a gente pode ter muita opinião, valorização pessoal, né, é muito legal o estágio, mas como é que a gente consegue transformar isso, né, de fato, numa aprendizagem, ou até num próprio processo de avaliação que nos favoreçam os ajustes necessários ao próprio plano de estágio, ou à própria proposta dos conteúdos a serem desenvolvidos no estágio, né, então, às vezes, a gente tem muita opinião, muita valorização pessoal, mas poucos dados, né, então, em parte, né, e a literatura diz isso, é em função dessa escassez dos processos de avaliativos dos programas de prática, né, a gente também, quando está no mundo do trabalho, a gente acaba desconsiderando um pouco esse processo de organização, de avaliação, que acaba sendo muito próprio da instituição de ensino, né, então, a gente também sente essa fragilidade, né, a gente não se sente pertencente tanto
né, ao universo do trabalho e, consequentemente, não incorpora muitos processos de avaliação que são típicos da instituição de ensino. Então, como fica como sugestão também do próprio autor, né, que a gente passe a registrar mesmo em áudio, vídeo, os materiais, que guarde os relatórios de prática, os diários de campo e os portfólios, né, criando uma memória histórica das ações, e não só criando essa memória para a gente guardar e ter isso arquivado como um documento, mas para que isso sirva de análise, para que a gente possa repensar o próprio plano de estágio e no que aquilo impacta na formação dos sujeitos que participaram das ações, tá? Aqui já estão as referências, mas eu acho que tem aqui uma fala que eu acho que o Toninho vai falar um pouquinho da experiência dele, né, Toninho? Oi, Simone, não, isso era extra para a gente, só para ajudar. Acho que terminou ali na referência. Quer que fale? A gente não vai alongar muito? Mas acho que você pode comentar um pouco, né? Acho que a gente não comentou, né, só coloquei um pouco essa questão, essas fotos, para a gente dar uma... para discutir, mas a gente não acabou. Mas quer que fale, quer que apresente? Você não acha que vai alongar muito? Pode, se você quiser falar um pouco, porque eu acho que são só, como você trouxe exemplos, né, dos projetos de extensão, que acabam sendo considerados também na estrutura pedagógica, né? Isso, são espaços que a gente abre desde atividades de extensão, onde participam só o odonto, com o projeto Sorria para o Bem, lá em Cristina, o projeto que tinha Cananéia, e o Bandeira, que ainda tem, que é um projeto de toda a Universidade de São Paulo, vários cursos trabalhando junto. E a gente fica 10 dias nesse espaço, onde tem TO, tem físio, tem Faculdade de Saúde Pública, enfermagem. Então, e os alunos conseguem uma interação multiprofissional por 10 dias, além da articulação com o sistema local de saúde e o sistema local administrativo, e o sistema local... Então, uma interação com como funciona a própria prefeitura, né, e todos os segmentos que ela tem. A gente tem reunião com o prefeito, com o pessoal do sistema de água, com a engenharia, saneamento. Então, é uma vivência que os alunos acabam tendo uma boa interação. Acho que o próximo, a gente... a elaboração do relatório, a importância de fazer, a Simone falou, e registrar todo dia um diário de campo, isso é importante, porque senão as coisas se perdem. Então todo dia fazer esse diário de campo, fazer uma discussão, uma roda de conversa, então é importante isso. Pode passar, Simone? Então, e isso fica registrado no Moodle, tem um espaço para registrar o estágio no Moodle, tá? Então a gente tem um campo lá no Moodle onde ele vai colocando o diário de campo e sendo acrescentado assim, toda semana que ele faz as visitas. Pode passar. Esse diário pode ser em dupla, né? As experiências que ele tem em diversos espaços sociais, porque o estágio acontece em todos os espaços da unidade de saúde, tanto intra-unidade de saúde como extra-unidade de saúde, nas ações coletivas que acontecem em creches, escolas, tá? Pode passar. Ou na própria clínica odontológica, no atendimento de urgências, de emergências. Aí a gente tinha um atendimento também, além da população local, nós também tínhamos um atendimento com a comunidade de moradores de rua da região daqui, onde era a unidade de Santana, Tucuruvi. As rodas de conversa, é sempre importante para fazer um fechamento, né? Pode passar.
e a Maine abriu uma página para que os alunos colocassem as percepções, as fotos. Isso ajudava a fomentar bastante a interação dos alunos e a participação deles nas atividades. E uma questão bem expressiva deles comentarem as vivências do dia. Como a Simone falou, você teve vivências boas e às vezes vivências não boas, né? Não agradáveis. É a vida. Nem sempre tudo são flores. Às vezes tem dia que a coisa corre bem, tem dia que parece que a coisa não dá muito certo. E essa liberdade de colocação, tá? E aí, 2 ex-alunas de odonto que fizeram um estágio na unidade. Pode passar, Simone. As experiências do livro que o departamento lançou sobre as experiências de saúde bucal nos municípios. Tá? E da região das Missões, lá no Rio Grande do Sul, só para fechar. Quem não foi, vale a pena ver. Eu queria comentar algumas coisas, assim, também, em relação à avaliação das experiências, né? Acho que quando o Paulinho fala da bandeira, é bem interessante, porque além de ser um projeto de extensão, ele é totalmente gerido pelos estudantes. E isso faz com que eles tenham que pensar todo o tempo sobre o que é que fortalece a opção e a troca interprofissional, né? A troca profissional, ou seja, é uma proposta, né? Onde o estágio, onde a parte prática que se dá lá no fim do ano, os 10 dias, passou por um processo todo de planejamento entre os estudantes, com acompanhamento de professores, né, que apoiam, e de profissionais também que apoiam, e de gerações anteriores, né. Então, isso exige dos estudantes uma postura diferente, né, de quando você vai para um estágio que ele está sendo planejado para você, né, e como é que você se porta, entre aspas, esse se portar, como que você chega no serviço, né, e ao chegar no serviço, como é que o serviço acolhe, né, e que demandas o serviço tem também em poder trabalhar com os estudantes a partir da realidade deles também, né, ou seja, os estágios têm que estar, de certa forma, pensados para os estudantes que chegam, né, e a necessidade que o serviço tem de conhecer os estudantes que chegam, e conhecer a proposta que está sendo delineada para a atividade prática que está ali, onde eles vão realizar, né, e uma questão que a gente sempre se depara, né, quando você está planejando estágio, ou está acompanhando os estudantes nos estágios, né, é que tem algo que parece que se perde, né, na hora que os estudantes estão na prática, que eles, muitas vezes, não consideram que nada do que eles aprenderam, entre aspas, teoricamente, né, pode ser recuperado. Então, é como se, ao chegar no espaço da prática, houvesse um esquecimento, entre aspas, de tudo aquilo que houve anteriormente, né? Como se estivesse chegando pela primeira vez em contato com aquela discussão, com aquela condição, né? E a necessidade de que você faça sempre uma atualização, não no sentido que você vai ler de novo tudo que você aprendeu, mas o quanto que o espaço da prática, ele serve para atualizar e para significar, dar sentido para aquilo que foi tratado anteriormente, que novos sentidos isso vai tendo à medida que o estágio vai se desenvolvendo, né, e quais as implicações diretas de um ensino implicado, né, ou seja, um estágio onde o aluno faz também o estágio acontecer, né, ele não é só um espectador, ele não está lá para ser a sombra do supervisor, né, ou para esperar tudo pronto, né, que muitas vezes se espera que o serviço esteja, né, de uma determinada maneira, quando se chegar na prática, ele não está. E aí, o estágio acontecer, para o estágio acontecer, depende, né, do trabalho que é feito pelo supervisor e pelos estudantes. E muitas vezes, nesse cenário que a gente está hoje em dia, por exemplo, a gente vai planejar, né, determinadas atividades e propostas que, muito provavelmente, a hora que a gente chegar, já é sempre assim, né, a hora que a gente chegar numa prática específica, num serviço,
muito daquilo que foi planejado anteriormente não é possível ser realizado da forma como foi planejado. Então, a ideia da avaliação permanente, não só da avaliação, mas da reproposição, né, da recolocação, de uma maleabilidade que o campo exige, né, nas produções, nas posturas, né, no contato. Muitas vezes você pode encontrar situações que você nunca ouviu falar, que você vai ter que buscar casos completamente novos, né, para o serviço, novos para os estudantes. Então, tem um grau de maleabilidade e de surpresa, entre aspas, que vem do campo, né, que às vezes desestabiliza as propostas, né. É como se dissesse, bom, eu vim aqui para uma coisa, agora eu estou fazendo outra, né. Tá bom, você veio para uma coisa, viemos para uma determinada proposta, mas a realidade se impõe, né. Então, a ideia de que ele está sempre, é um processo sempre muito dinâmico, né, e que exige uma postura muito ativa, né, de todo mundo, né. Então, não dá para chegar a fazer um estágio e se você chegar e ficar, né, seja como profissional, não der o apoio necessário, seja como estudante, não se implicar, né, a aprendizagem, né, o processo não vai acontecer. E vocês mesmos descreveram isso, né, nas experiências de vocês, né, quanto que os estágios nos quais vocês estiveram mais vinculados, até foram em busca, né, vocês puderam se implicar mais, ou naqueles que vocês puderam planejar também conjuntamente, né. Era um pouco isso que eu queria comentar, né, e a avaliação, ela está sempre nesse processo, né, ela no estágio, quando ela chega lá no final, muitas vezes os elementos que estão ali serviram, né, para a gente discutir, mas servem para repropor, para uma próxima situação, para um próximo, né, momento. Por isso a ideia dela não ser só ao final, né, dela ser um processo, para você ter chance de mudar a rota, né, mudar aquilo que estava, de certa forma, proposto, né, com uma diretriz, né, uma diretriz. O quanto que cada área profissional, né, tem na sua carga horária obrigatória, carga horária prática obrigatória, também depende, né, porque cada área profissional funciona de uma maneira. Então, você tem algumas diretrizes que já, né, sugerem um percentual da carga horária, né, para você ter atividade prática. Seja, por exemplo, tem situações onde você quer credenciar o currículo do seu aluno do Brasil por federações internacionais que exigem que você tenha um X de carga horária, né. Por exemplo, na terapia ocupacional, para a gente ser filiado à Federação Mundial de Terapia Ocupacional, a gente tem que ter, né, pelo menos 1.000 horas de estágio, né, curricular, para o currículo da sua universidade ser filiado, ser validado pela Federação Mundial, né. Então, você tem muitos ajustes, né, que vão desde aquilo que é possível fazer, né, como aquilo que a gente deseja, até aquilo que você pode estar respondendo a muitas outras perspectivas, demandas, que não apenas a da formação do estudante naquele momento, naquela parte do estágio, né. É um pouco isso. E avaliar é sempre uma coisa difícil, e produzir esses registros, né, que a Simone estava falando, para você reavaliar a rota, reconstruir um percurso. O aluno deste ano sabe o que foi o ano passado, então, de certa forma, aquilo que corre no corredor, né, que corre mesmo de um estágio para o outro, o aluno diz o que é, lá naquele estágio é assim, né, aquilo ali vale a pena, aquele outro não vale. Então, você também vai construindo uma memória, né, daquela proposta. Né. Um pouco isso que eu queria comentar. Eu acho que quando a Fátima falou isso também das profissões, né, eu acho que a gente também tem uma diversidade muito grande entre os cursos, né, também, de alguns, inclusive fora da área da saúde, né, em cursos que têm muito mais tradição em estágios, e mesmo na área da saúde, cursos que já são muito mais tradicionais, né, no estágio do que outros, né. Então, isso também, às vezes, a gente que está fazendo uma proposta para vocês de um estágio que possa ser multiprofissional, né, vai certamente implicar também muitas diferenças na forma como ele vai ser avaliado
para cada um dos cursos, né, porque uma coisa é a gente pensar dessa avaliação do estudante, né, e aí acho que todo mundo está muito centrado em pensar em avaliar se o estudante é capaz de desenvolver habilidades de prática multiprofissional, se ele consegue identificar esse território, perceber a própria organização do sistema da atenção primária ou das especialidades, enfim, que vocês estão organizando, né? Mas, se a gente pensa do ponto de vista da instituição, cada curso vai também ter esse plano de estágio vai ter uma articulação diferente com cada proposta pedagógica de cada um dos cursos, né? Então, claro, vocês não precisam imaginar isso, né, porque a gente não está fazendo cursos fictícios, mas, pelo menos, também considerar que a proposta de estágio, de alguma forma, esteja articulada com o projeto político-pedagógico do curso, né. E acho que, do ponto de vista da instituição que recebe, né, dos cenários de prática, vocês têm muito mais condição até de pensar em parâmetros de avaliação do que eu, Fátima e Toninho, né? Que eu acho que isso é uma coisa bacana também, que vocês podem contribuir aqui com a gente, né, com essa reflexão, né, como vocês percebem, né, as instituições de ensino chegando no serviço de vocês, ou nessa atividade que vocês estão propondo, né, do que vocês esperam das instituições de ensino, né, como vocês acham que deveria ser a postura e tal, e aí é importante também pensar nessa avaliação, né, porque vocês viram, ela acontece, né, nós estamos sendo avaliados também pelos supervisores, pelos profissionais, vamos chamar assim, da Secretaria Municipal, né, pelos preceptores da rede. Então, isso não é oculto, né, a gente não fica sabendo, que eu comentei com vocês, né, nosso ponto frágil inclusive, o último item lá colocado, né, o quanto a gente, de fato, consegue se articular com propostas, né, inovadoras ou de contribuição, né, que não seja uma contribuição que é o mais comum de acontecer e de ser bem avaliada, que é a contribuição no atendimento, por exemplo, médico ou da equipe de enfermagem em consultas, né, que é uma expectativa dependendo também dos estágios que acontecem para os alunos dos últimos anos, né. E aí, nesse sentido, aqueles estágios da atenção primária, ou com os estudantes ainda nos primeiros anos, que eles ainda têm poucas habilidades ou poucas competências para atuar junto à população, a contribuição às vezes acaba sendo mal avaliada, né, porque a gente não tem conseguido perceber propostas potentes que não sejam mais favoráveis à própria formação do estudante, né, mas com pouco impacto, às vezes, para a população, que não seja participar da campanha de vacinação, ou da campanha da dengue, né, ou de coisas assim muito elementares, digamos assim, do ponto de vista da prática do serviço. A palavra está aberta. Olá, pessoal, boa noite. É o Anderson que está falando. Boa noite. Oi, Anderson, diga. Eu estava dividindo um pouco aqui da minha atenção com as demandas aqui de casa também. Não sei se foi comentado, eu só queria tirar uma dúvida, né, baseado nas experiências dos professores. Por exemplo, né, eu estou numa unidade básica de saúde, a gente tem recebido estagiários aí nos últimos anos, né, de odonto, medicina, enfermagem, prioritariamente, e eu não acompanho assim, às vezes, por conta dos professores, né, que estão acompanhando esses grupos de alunos, virem assim, pedirem para a gente do NASF fazer uma fala com os alunos, né, em alguns momentos, para eles entenderem também a dinâmica das nossas atividades. Mas, especificamente pensando nas avaliações, baseado até nas experiências que vocês têm, na avaliação dos estagiários que estão chegando no serviço de saúde, ela fica compartilhada, por exemplo, entre a instituição, os professores que estão acompanhando esses alunos com o serviço de saúde, porque assim, o que eu tenho visto é que os alunos que a gente recebeu aqui onde eu trabalho, os alunos vêm junto com os seus professores, né, tem ali então toda uma coordenação desse estágio,
mas a gente, enquanto profissional, né, pouco participa, por exemplo, ou nunca percebi uma participação efetiva nesse processo de avaliação, entende? Então, eu vi aqui até o modelo de avaliação e o que a professora Simone também estava apresentando, mas eu fiquei com essa dúvida. Por exemplo, lá, né, tem aqueles... Pensando ali naquela construção da avaliação, que tem, né, 1 ponto, 2 pontos. Os profissionais, eu queria saber o seguinte, quem fica responsável efetivamente, né, por essa avaliação, né, compartilhada entre o serviço de saúde com a instituição de ensino ou não? Isso que eu fiquei com certa dúvida. Anderson, eu acho que é uma dúvida bem pertinente essa sua, né? E assim, da experiência que a gente tem, é que essa atribuição de avaliação, ela praticamente fica a critério do docente, né? O formulário ali que eu mostrei para vocês do apêndice da prefeitura, em que é pedido aos supervisores, não, os preceptores, no caso, vou chamar de preceptores para a gente pensar nos profissionais da rede, né? Que eles avaliam esse apêndice, esse formulário, eles preenchem direto, encaminham para a Secretaria Municipal, né? Às vezes até nem partilham com a gente, né? Depois a gente fica sabendo até por uma questão de privacidade, né? E de evidentemente, de elegância do anonimato, né? Para a gente também não ter nenhum tipo de saia justa, vamos chamar assim, né? E a gente fica depois sabendo o resultado final de como aquele campo de estágio com naquele serviço nos avaliou também. Mas a avaliação do estudante, ela fica a critério do docente, né? Eventualmente, aí depende do grau de articulação que esse docente tem justamente também com esse preceptor, essa avaliação pode ser partilhada, né? E aí eu acho que seria extremamente importante, principalmente quando a gente considera que a maioria das atividades o estudante vai fazer com o preceptor. É fundamental que esse preceptor avalie, ou no mínimo dê um retorno para o docente sobre como tem sido a postura, né, o desenvolvimento das atividades. É fundamental que ele tenha esse diálogo com o docente. Bom, falar da experiência da minha unidade. Estão me escutando, Simone? Abri o microfone e abri, né? Então, sim, abriu, pode falar. Na minha unidade, a gente tem vários espaços de estágio. Então, normalmente, pessoal, enfermagem, técnico de enfermagem, odonto, às vezes alunos de medicina. Nem sempre vão, mas às vezes vão. Nós fazemos uma reunião anterior em todos os espaços, onde todos participam. Então, os alunos rodam pelos setores para conhecer o serviço, principalmente. A gente faz uma roda de discussão antes com todo mundo. E depois a gente faz geralmente, no penúltimo dia de estágio, a gente também faz depois uma roda para discussão, o que foi pertinente, o que não foi, o que foi bom, o que não foi, como forma também, como eu, gestor, possibilitar discutir melhor com as instituições que nos mandam alunos, tá, lá para a instituição. E depois é como a Simone falou, essa avaliação que o COAPES manda, que a prefeitura manda, nós preenchemos burocraticamente. O estágio termina depois que a gente preenche isso. Mas a gente costuma fazer essas reuniões antes do estágio e depois do estágio, porque, como a Fátima falou, nem sempre as coisas dão certo, nem sempre os alunos são proativos, atentos, e é importante do supervisor da instituição de ensino estar sempre próximo da gente, o professor ou o aluno de pós-graduando, está sempre próximo, tá? O supervisor do estágio, que é ou a enfermeira responsável, ou o dentista, ou o médico que está tomando conta, ele sempre discutir com a gente, com os gestores, para a gente poder conversar. Então, isso tem que ser partilhado, porque senão, às vezes, as coisas fogem meio do controle e o samba atravessa, né? Isso que a gente não quer.
porque a gente lá no serviço preza efetivamente por um serviço de saúde que seja humanitário, acolhedor, mas nem sempre o aluno está atento a essas questões. E como professor, do outro lado do estágio, nas aulas teóricas, a gente faz uma roda de conversa para entender o estágio, porque nem sempre o estágio, pelo menos na universidade, ela só na minha unidade de saúde, ela acontece em várias unidades de saúde. Então, a gente também tem esses feedbacks do que está acontecendo ou não, como isso acontece, tá? Então, a gente, porque assim, só fazer uma reunião e soltar os alunos, a gente viu que não dá muito certo, dá mais problema do que. Então, é melhor a gente utilizar bastante tempo para as conversas, para acertar as arestas. E é o que a Fátima comentou. Lembrar, a unidade que eu tenho não é estratégia de saúde da família, mas quando a gente vai no Bandeira, às vezes o aluno está planejando uma ação, não, tem que fazer uma VD com paciente de TB ou está com Hansen, e o aluno é deslocado automaticamente, ele pensa uma coisa e no meio do dia ele vai fazer outra coisa. Então, ele tem que estar atento e tem que ser proativo para essas questões que acontecem na eventualidade. Tá? Acho que respondeu, Anderson? Sim, respondeu, professor. Eu só queria fazer mais um complemento aí, como você, né, está dos dois lados, né? Então, enquanto profissional, você consegue articular com os professores que você também recebe no serviço, por exemplo, conversas anteriormente à chegada desses alunos para fazer alguns, digamos assim, alguns ajustes, alguns pactos, até pensando mesmo nesse processo de avaliação antes de receber os alunos, ou, por exemplo, chega já o grupo com o professor, com seus alunos, e aí então, né, tem essas estratégias de conhecer o serviço, né, de fazer as rodas de conversa. Então, vou dar uma experiência lá da nossa região. O COAP sempre organiza de marcar uma visita técnica antes do professor para a instituição de saúde. Então, o professor vai uma visita antes, tá? E faz toda a pactuação. Isso ele faz antes. A gente tem uma relação dos alunos, a gente faz o checklist dos alunos. Então, há essa discussão. A gente tem essa discussão com o professor, tá, da disciplina. Nem sempre é esse professor da disciplina que vai estar naquele campo de estágio, porque é um professor que organiza, e quem vai é um aluno de pós-graduação, ou outro professor que a gente divide. Teve um fato inusitado, né? Já organizou o campo de estágio e tal. A gente foi para a unidade de saúde, acertou todas as coisas, beleza. Era uma unidade de saúde que quem tomava conta era uma OS. Bom, tudo resolvido, organizamos, fechamos data, calendário, não sei o que lá. No meio do processo, entre essa reunião, durou umas 2 semanas e meia, até o início do estágio, porque a gente fez, mudou o diretor da unidade. Quando os alunos chegaram nessa unidade com um diretor novo, bom, fechou o tempo, né? Não precisa falar que fechou o tempo. O cara não deixou ninguém entrar na unidade de saúde, não sei o que lá, foi um tumulto, não deixou entrar professor, e aí precisou intervir. Aí o cara falou, quem é esse tal de Toninho que não sei o que lá? Aí ligaram para mim, eu estava na unidade de saúde, eu liguei, eu falei, então, Toninho, não sei o que lá, tem um tal, então... Aí eu tive que falar para ela, sou eu mesmo. Então, você mudou, você assumiu a direção. E era uma assistente social que era do serviço, mas ela não estava atenta a isso. Então, falou, você saiu, você agora assumiu a direção, mas essa conversa teve na unidade de saúde, foi pactuado, é que a diretora saiu, foi para um outro cargo, ela não te passou. Então, isso causa muita confusão. Chegar todo mundo, assim, sem a direção saber, só dá problema. Foi um dia perdido de estágio, voltou todo mundo, ela deixou entrar na unidade de saúde, e aí, por sorte, eu tive uma reunião no meio da semana com ela, e eu fui conversar com ela. Falei,
E aí a gente foi parar as arestas. Liguei para Vânia, que é do Coapes, lá da minha região, Valéria, para a minha região, para acertar essas coisas. Mas sempre dá ruim, Anderson. E foi uma troca de gerência. E acontece, tá? E a gente tem que saber lidar de bom humor com essas questões. É óbvio que os alunos reclamam, brigam, porque eles acham que tudo funciona. E não é isso. Por mais que você fale que nada, assim, tem mais probabilidade de não dar certo do que dar certo, eles ficam muito frustrados. E acontece, é a situação que acontece, entendeu? E a gente tem que aprender a lidar. Mudou direção, nova pactuação. Tanto é que quando a gente teve que refazer a pactuação de novo com ela, reacertar outras questões. Mas é isso, Anderson. Tá? Mas o Coapes preconiza que o professor vá antes na instituição pactuar com o gerente, tá? E com os profissionais que vão receber. Isso a gente tem esse cuidado. Assim, se vai receber os alunos da enfermagem, a gente pactua com a enfermagem antes. Vamos supor, eu já estou recebendo pedido na minha unidade, está chegando os pedidos para os estágios. E aí eu estou mandando os e-mails de volta, aceitando, beleza, pode mandar, e já estou conversando com o pessoal da enfermagem que vai receber, com o pessoal da farmácia que vai receber, que é específico para a enfermagem, para a farmácia. Tá? Então a gente já está conversando com eles. E aí, isso é para o ano que vem, 2021. Mas a gente já está conversando com eles a respeito disso. Porque esse professor vai vir, vai conversar, a gente vai discutir os pontos. Então os processos estão acontecendo, Anderson. Mas assim, se não conversa, já conversando dá problema, sem conversar, então, aí azeda, entendeu? E acho que tem uma diferença. Tem uma diferença. Como eu falei, né? Você levar, assim, chega com a namorada, você fala para ela, então, vamos para uma churrascaria. Ela fala, cara, mas eu sou vegana, como você me leva para uma churrascaria? É isso, se não conversar antes, a probabilidade de dar ruim é grande. E acho que tem algumas unidades que são, ou algumas atividades de formação prática que ficam sendo mais tradicionais, entre aspas, né? Então você começa a ter, quando você consegue estabelecer isso com os serviços, né? Serviços que se acostumam mais a receber estudante, que acham que isso é bom, né? E que com isso você vai construindo um pacto entre profissionais e universidade, por exemplo, né? Onde o pacto tem os dois lados, né? Saem com contribuições, né? Então, por exemplo, a gente, na TO, que tem há muitos anos, faz estágio nas mesmas unidades, isso acontece com o odonto também, com a medicina, que você vai fazendo, vai trabalhando com os profissionais, e eles vão constituindo uma parceria. Então, a gente consegue discutir, por exemplo, um roteiro de avaliação conjuntamente, o profissional acompanhou o aluno durante o semestre, então ele estava nas supervisões conjuntas que a gente faz dentro do serviço, ele vai dando feedback para a gente, olha, esse aluno está com mais dificuldade, aquele aluno está com menos, esse aqui não está se envolvendo, aquele está chegando atrasado todo dia, o outro quer fazer mais, o outro quer ficar mais tempo do que a gente combinou, e ele quer ficar mais, quer dizer, tem todas as alternativas. Então, e a gente consegue fazer uma proposta de avaliação conjunta, né, que vem a partir da universidade, e a gente senta e revê, e o profissional ajuda a avaliar junto, assim como uma avaliação também com os alunos. A gente também tenta que as equipes de saúde avaliem os alunos, não do ponto de vista da nota, mas avaliem o estágio, né, podendo discutir se aquele estágio traz ou não contribuição para o serviço, se ele mais atrapalha do que ajuda, em que ele ajuda, em que é que o serviço, essa é uma discussão que a gente faz também bastante, quer dizer, em que é que o serviço pode, né, o estágio pode ajudar o serviço neste momento em que vai começar o estágio em outubro, em que é que este serviço, os alunos podem contribuir para o cenário que está neste serviço agora, né? Pensando na sua ação profissional, né? Eu estou falando de aluno de último ano, né?
Porque aí é um ajuste entre aquilo que é possível ensinar e o que é possível aprender, né? Porque os tempos também são... Nós estamos em tempos difíceis agora, onde tudo está mudando, tudo mudou no serviço de saúde, né? Eu queria compartilhar um pouquinho. Na verdade, assim, né, compartilhar, eu estou um pouco inquieta aqui com as colocações da participação do COAPS na conversa junto com o gestor, na proposta de estágio para as unidades de saúde. Eu trabalho numa organização social e lá a gente tem um setor de educação continuada. Então, eu acredito que toda essa conversa, ela vem sendo realizada junto com o pessoal desse setor. De quando chega nas unidades de saúde, para os gerentes da região que eu trabalho, chega com uma proposta pronta, a gente pouco opina, a gente pouco tem acesso ao conteúdo programático dos professores. Então, muitas vezes, o estágio, ele acontece durante um período de tempo e a gente só serve como casa. Eu acho que essa é a minha inquietação. A gente tem servido como casa dentro dos serviços para abrigar esses estudantes, mas com pouquíssima participação dos nossos profissionais, tirando aqueles profissionais que acompanham residência, né, que aí tem um pouco mais de programação. Mas mesmo quando tem a programação da residência, quando os preceptores passam, eles passam com uma listagem de avaliação que pouco é dialogada, entrega na mão do profissional, o profissional faz, devolve num outro dia. Então, eu agora, com a fala de vocês e a presença de toda essa possibilidade de avaliação, eu estou aqui bem inquieta e com vontade de chegar lá amanhã e falar: oi, gente, tudo bem? Queria reavaliar os estágios aqui na unidade. Porque, realmente, assim, o campo de estágio, poucos professores que estiveram lá solicitaram um profissional que pudesse falar um pouco do serviço. Eu falei algumas vezes, porque em relação à possibilidade de agenda, eu acredito que eu seja a profissional que mais tem essa disponibilidade para conversar com os alunos e com os professores, mas realmente eu acredito que a gente está num caminho estranho, tendo esse diálogo através de um setor, né? Então, assim, o Toninho está falando que, por exemplo, na direta, provavelmente as coisas sejam mais diretas, né? Chegam, tipo assim, sem intermediações. E para ele, eu acredito muito que isso facilita um pouco o processo do estágio. Talvez tenha ganhos e perdas, mas nesse processo de estágio, eu acredito que você ter intermediação de um setor que vai saber o conteúdo programático e você não vai saber, você realmente só vai ficar como casa do estágio, e aí as avaliações que devem chegar em relação ao meu serviço, eu não tenho conhecimento, e aí é uma bola de neve, eu vou sempre ofertar pouco, sem ter uma avaliação concreta do que eu estou fazendo, né? Então, hoje vocês estão me deixando inquieta aqui. Bom, deixa eu responder, Simone. Não, bom, pode falar, Juliana, deixa eu te responder. É o seguinte, vale a pena você, primeiro, ligar para o seu setor de estágio da sua OS e falar: olha, nós vamos receber estágio, porque acho que nem casa, você deve estar funcionando como hostel, entendeu? E vai fazendo essa troca, e você nem sabe quem entra, os mochileiros que vão chegar, vão sair, e isso fica complicado. Primeira coisa é, assim, participar dessas discussões no setor de educação permanente da OS. Olha, e pedir para eles fazerem uma reunião com todos os diretores. Chama todo mundo, toda a direção, você é diretora de uma unidade de saúde, vai lá, vamos conversar. O que vocês estão programando para os estágios do próximo semestre? Então, discutir essa questão dos estágios, quais são as turmas, de quais espaços, quais instituições, e o que se pretende. Então, fazer uma conversa mesmo, um dia de conversa com isso. Segundo, há estágios, eu já falei isso aqui para vocês, tem estágio que demanda do meu profissional, muito. E aí, discutir a produtividade, porque eu sei o quanto a órgão, coordenadoria e prefeitura cobra produtividade de vocês. Ou você dá atenção para o estagiário, ou você fica na produtividade da assistência.
Então, essa discussão é permanente, para você dar oportunidade para o seu profissional que está acolhendo o estagiário, poder ele ter tempo de conversar, discutir, explicar o caso, e essa você tem que reduzir o tempo ou o número de consultas que ele vai atender, o número de VD que ele vai ter que fazer. Então, essas discussões e essas pactuações você tem que fazer com esse órgão de educação permanente da UES, porque senão você vai estar recebendo pessoas que você pouco consegue atuar. E é importante vocês fazerem isso, porque, assim, discutir melhor essa situação vai facilitar, porque senão vocês acabam ficando muito perdidos no processo, e pouco vocês podem contribuir com o aluno. Então, para vocês não é muito bom, e para o aluno também não é muito bom, porque, assim, ele vai, é como ir fazer visita numa casa de uma tia estranha. Ele vai ficar perdido também, né? Ele não sabe até onde ele pode ir, até onde... É o que a Fátima falou, ou você vai ter um monte de alunos escorando parede, com a mãozinha cruzada, a mão no bolso, não pode nem acontecer, ou unidades que ele acaba atravessando muito SAM, intervindo em área que ele não vai intervir, tá? Então, um exemplo, teve unidade de saúde que a postura do dentista daquela unidade de saúde fez eu cortar a unidade de saúde inteira, porque o dentista não permitia que ele tivesse uma interação, ele deixava os estagiários encostados num canto da parede, só olhando de longe. Até parece que os meninos iam contaminar o trabalho dele. Não deu um mês, já vem discutir com a gerente da unidade, eu falo, ó, mas pô, é legal, eles estão em outras áreas. Eu falei, mas a postura do seu profissional não dá certo. E a gente mudou ele de período, conversou, e aí, naquela unidade, a gente mudou para o período da tarde, readequamos, porque o dentista do período da tarde era mais aberto à discussão, às ações daquela equipe. Então, isso a gente fez essa mudança em meio de percurso, porque entendeu? Então, às vezes a postura do próprio profissional é refratário ao estágio, e aí isso ele tem que acertar. No ano seguinte, essa unidade eu como universidade, nem coloquei ela na pauta de estágio, ela saiu, falou, perdeu, não dá mais para fazer. Então, e essas questões mas você tem que discutir, tem que conversar, tá? Então, é importante o seu núcleo, né, chamar vocês, diretores, porque senão fica alugando casa, né? Ou alugando albergue, alugando a cama. Pronto, senhor, desculpa. Pode falar, Simone. Não, eu acho que eu ia sugerir um pouco isso que você falou, quer dizer, se ela tem na UES um núcleo de educação continuada, que ela chamou, acho que foi isso, né, Juliana? É fundamental que você dialogue com eles e saibam exatamente como são feitas as indicações e, principalmente, então, no mínimo, cobre deles também como é o retorno desse processo de avaliação que vocês estão tendo, né? Porque é muito estranho mesmo, né? Vocês acolhem e não ficam nem sabendo também de como foram avaliados, né? Mas participar do projeto, isso que a gente fala, todo o planejamento, toda a organização, ela tem que ser conjunta, né? Fica muito desconfortável para ambas as partes isso, você só acolher sem ter a noção do que é a proposta do estágio, como ele está articulado com o processo pedagógico daquele curso e no que vocês vão contribuir, né? Eu acho que também, às vezes, fica um pouco... não cômodo, mas assim, dentro dessa articulação que ela é sempre cheia de dedos, né, a instituição de ensino talvez fique com receio de dar mais uma atribuição para esse preceptor, que vai ser como se fosse o processo de avaliação, já fazem muita coisa, não precisa avaliar, deixa que, né, o professor é que sabe avaliar o aluno, mas é fundamental que se saiba, né, que os preceptores saibam de como se dá esse processo de avaliação, e é o que a Fátima comentou, das nossas experiências, evidentemente pessoais, ela é sempre muito bem articulada, né, porque a gente está no campo, né, com certeza, aqueles estágios também em que os docentes fazem uma supervisão não tão direta, né, ou estão mais afastados, ou não tem tanta vivência com o SUS, eu acho que às vezes o diálogo acaba sendo mais difícil, né, e aí um não interfere no processo do outro e fica por isso mesmo e a vida continua, né, mas quanto mais a gente conseguir integrar e planejar junto, todo mundo se beneficia.
Simone, acho que de encontro com o que você está falando e que o Toninho disse, vou contar uma história que aconteceu comigo que vem de encontro com o que vocês estão falando e reforça a importância de tudo isso. Há uns meses atrás eu recebi alguns residentes de um programa de residência de bucomaxilo de um hospital municipal aqui de São Paulo. Eles não eram para terem vindo até a minha unidade, eles acabaram vindo porque a unidade que receberia esses estagiários, esses residentes, estava passando por uma reforma. Então, simplesmente, chegou um telefonema, olha, esses 2 residentes vão passar 15 dias na sua unidade para aprender sobre o SUS. Eu não sabia como lidar com eles, então eu não sabia se eu deixava eles dentro do consultório, né, eu sou dentista, eu não sabia se eu apresentava a unidade para eles, se eu deixava eles alocados em outros serviços dentro da unidade, quer dizer, eles passaram 15 dias lá encostados, porque eu não sabia lidar com eles receberam essa informação de última hora, e eles perderam 15 dias, inclusive teve um que no meio do processo foi embora, ele não voltou mais. Então, tamanho despreparo que isso é. André, o professor tutor não foi com eles, não foi conversar com você? Não. Aí fica, simplesmente eu recebi um telefonema. Aí fica legal o negócio, porque assim... Eu recebi um telefonema falando, olha, a unidade de referência está em reforma, você vai receber 2 residentes do serviço de bucomaxilo do hospital para fazer o processo de estágio para eles aprenderem sobre o SUS. Nossa, bucomaxilo do hospital para aprender sobre o SUS, fazia parte do programa de residência deles, né? Então, enfim, eles chegaram lá, inclusive teve um que foi embora. Começou na segunda-feira, quando deu quinta-feira do final da semana, ele foi embora, não voltou mais. O outro ainda continuou, o outro foi os 15 dias, ele desistiu. Eu sei lá onde ele foi, ele falou, não estou aprendendo nada aqui, né? Vou te mandar 2 argentinos para essa roda de samba aí, tá beleza? É duro, né? É duro. E o argumento é ótimo, né, para aprender o SUS, né, como se o cara do bucomaxilo não tivesse no SUS e nem a residência fosse do SUS, né. Quer dizer, o SUS é atenção primária, ponto, né, só isso daí já dá uma conversa enorme. Gente, aí, que nem esses estágios de 15 dias me matam. Não, isso é horrível, gente. Me matam. Eu ouço falar em estágio de 1 semana ou de 15 dias, eu quero morrer. Logo de cara, assim, e aí vem esse problema, porque pra mim eu só quero dizer não. É não. Não. Mas a gente sabe que com isso você exclui cursos do SUS, né? Você exclui a enfermagem. Por exemplo, a enfermagem não tem estágio mais longo do que 20 dias. Pelo menos os cursos que nos procuraram, né? Eu nunca achei um com mais do que 20 dias na graduação. Jamais. Isso quando não tem 4 dias, né? A gente já recebeu pedido de 4 dias, assim. Mas me matam esses pedidos de 15 dias para entender o SUS. Eu não entendi o SUS em 15 anos ainda, quem dirá em 4 dias, né? Parece visita de ET, né? A gente, vai vir uma nave espacial de outro planeta aí, você dá um briefing de como funciona. Assim, é bem complicado isso, assim, é difícil. É bem difícil, André e Cássia, lidar com esses estágios curtos, porque assim, você nem começa a pegar no tranco, se apropriar e já estão indo embora. É porque essa é a lógica do estágio dentro do hospital, onde o paciente, né, no hospital geral, ele não fica 15 dias, né? Ele fica 4, 5 dias. Então, em 15, 20 dias, alguém que está fazendo estágio, ele viu rodar uma série de situações, e parece que isso vai acontecer também em todos os serviços da mesma forma, com todas as populações, serviço especializado, não especializado, APS, quer dizer, o que se quer aprender não é o que está em jogo, é o como. Olha, você tem 15 dias para aprender alguma coisa, né? E essa alguma coisa, né, não se discute exatamente o que é. Aprender o SUS em 15 dias. O SUS, o que é o território, o que é você ir
fazer visitas domiciliares, fazer aquilo que você não faz dentro do hospital, né? O que seria isso? Mas tudo isso exige trabalho, né? Você tem que parar, sentar, organizar, pensar, propor, fazer junto, né? Porque é quase como se você estivesse fazendo, né, estágio de 4 dias, é melhor gravar um vídeo de 8 horas, contando, cada um conta um pouco o que faz, bota o aluno lá para sentar e ver o vídeo, é melhor fazer isso do que você, né, fazer algumas coisas de... Mas é maluco mesmo, porque é a lógica do hospital, né, gente? Na minha cabeça é sempre isso, como se fosse estar no hospital. A grade curricular do curso, porque às vezes a grade curricular do curso ingessa o aluno e ele tem, assim, 2 semanas, 3 semanas, então ele vai para lá e depois volta para a universidade. Então, é esse tempo que agrade. Então, talvez a estrutura curricular da instituição é que permita só essa visita muito breve no serviço. E isso é bem ruim. Estágios que são feitos mesmo a cada 15 dias, para nós, assim, o cara vem a cada 15 dias, funciona. Ele tem que passar um tempo, ele tem que ter vivência lá, ele tem que ter, sabe, tem que estar imerso no processo, que aí você consegue dar uma vivência de um estágio. Sem isso é difícil você trabalhar a imersão se você não tiver tempo de conversa, de vivência, dificulta mesmo. É o que o André falou, a Cássia falou, você não fica perdido, né? É igual colocar uma pessoa estranha na sua casa, você não sabe nem o que você como você vai atuar. E acho que tem bem isso que a Fátima estava falando com relação a esse exemplo bem típico do André também. Eu acho que tem a perspectiva da residência, né? Numa residência clínica, né, às vezes 15 dias funciona para passar em setores diferenciados, então a gente sabe que faz parte do programa, sempre é obrigatório em todos os planos de residência, essa questão do conhecer o SUS, né, vamos dizer assim. Agora, o que é bem ruim também, que a gente às vezes sabe também que teve toda uma articulação, que é um pouco aquele exemplo que o Toninho falou, que organiza, planeja, combina, pactua, você conversa com 1 milhão de pessoas, quando chega na hora muda uma peça, né, muda um gerente, né, e aí é a mesma coisa desse teu exemplo, né, quer dizer, é possível que tenha tido toda uma articulação também com preceptores que fossem receber esses residentes, que tivessem mais a par de uma programação, e enfim, no fim, quem teve que receber foi você, e aí, né, essa falta de possibilidade de você não poder exercer um diálogo com eles, porque você também não tinha o conhecimento do que era a proposta deles, né. Isso cai em descrédito, né, uma descredibilidade que a gente tem, e a gente vê dessas dificuldades depois de articulação da rede, de receber, porque fica mesmo, poxa, né, a gente combina tanta coisa e na hora de acontecer, acontece diferente, e isso acaba fragiliza, né, você vê, o cara desistiu, ele vai embora, então se gera o preconceito, ou gera, né, uma descrença no próprio processo, então isso só fragiliza todo mundo, né, tudo que a gente não quer que aconteça, né. E aí só me lembrei também da questão da proatividade, que a gente acaba falando tanto, né, mas que é uma outra situação muito delicada, né, porque a gente acaba exigindo também do estudante essa proatividade, mas o estudante no cenário de prática, aquele não é o ambiente da instituição de ensino, não é o ambiente do professor em que ele pode pensar em fazer coisas ou propostas, né, pode, eventualmente, aquilo que está pactuado ali com o preceptor, né, e aí, às vezes, o estudante deixa, né, de ter essa postura, porque ele sabe que ali ele é visita, de certa forma, né, então, assim, é sempre muito delicado. Ou ele continua sendo muito proativo e invade, atropela as intervenções, e a gente tem que falar, calma, ou vamos devagar, vamos fazer junto, dá ideia primeiro, fala a sua ideia, depois a gente faz junto, ao invés de fazer primeiro. Bem lembrado, Cássia, justamente, e aí por isso que é fundamental aí a crítica que a Juliana estava falando também, de estar junto, de articular, inclusive no processo de avaliação, e o Anderson tem razão também, né, assim, a gente acaba, poxa, se grande parte das atividades é o preceptor que vai estar junto, como é que ele depois também não participa dessa avaliação? É fundamental que ele participe, né, e aí quando a gente tem esse diálogo entre o preceptor e o supervisor, às vezes ainda que ele não faça oficialmente ali, né, uma planilha, ou preencha, não, o aluno
fulano, isso, aquilo, mas ele conta pra gente, né? Principalmente essa questão das posturas, porque aí, às vezes, o preceptor também fica meio sem graça, né? De chamar esse aluno e falar, ó, maneira aí, né? Você está sendo invasivo, você está sendo inconveniente, ou está falando com um paciente de tal forma. Às vezes ele fica meio receoso de falar alguma coisa, tem que falar com o professor, dar um toque para o professor chegar, né? E também botar cada um no seu lugar, né? Quer dizer, todo mundo sabe a sua função, todo mundo pode participar, mas evidentemente cada um tem um papel, né? Oi, boa noite. Boa noite. Diga, Beatriz. Só pensando assim em toda essa discussão, eu lembro que na minha graduação, eu acho até vendo todo esse cenário que eu fui muito privilegiada em participar do PET, onde eu fiquei 2 anos numa UBS. Então, foi bem bacana assim ver o vínculo, o crescimento e perceber como essas construções elas podem fazer diferença na formação do profissional. E lá como funcionava? A gente fazia uma atuação de 8 horas por semana. Então, eu ia 2 vezes na semana lá, fazia 4 horas numa semana, era no período de manhã, e outra no período da tarde. E aí, além de ter todo esse crescimento e de participar de todas as atividades, ela também era multidisciplinar, porque não tinha só o aluno da odonto, no meu caso. Tinha aluno da odonto, da enfermagem, da medicina, da assistência social. No meu cenário eram esses os profissionais. E era bem bacana, assim, as discussões. E eu vejo, assim, que você tendo todo esse período para o aluno se desenvolver ali, você realmente, como é que eu posso dizer? Ele faz parte da rotina, né? Eu fico pensando nesses estágios de 2 semanas, igual a Cássia comentou. Em 2 semanas eu nem sabia o nome das pessoas que trabalhavam na UBS que eu atuei. E olha que era uma UBS pequena, né? Que era num outro contexto do interior de Minas, onde tinham 2 equipes só de saúde da família naquela UBS. Imagina se a gente for levar isso para a nossa realidade de São Paulo, né? Por exemplo, a UBS que eu trabalho são 11 equipes de saúde da família. Imagina para um estagiário chegar num local onde tem 150 funcionários em uma única UBS, passar 2 semanas, assim. Fico pensando como que isso seria surreal para o aprendizado. E outra prática que eu também tive a oportunidade de participar, em outra UBS que eu trabalhei aqui em São Paulo, a gente recebia alunos de curso técnico de auxiliar e técnico em saúde bucal, que é até da professora a Julie, que era daqui do mestrado profissional também, que ela também participava da parte do campo da escola, né, lá na escola Macguth. E era um programa bacana, porque a gente ficava com um aluno durante mais ou menos 100 horas. Então, ele fazia 60 horas de auxiliar e depois ele fazia 40 horas de técnico. Então, não é o ideal ainda, seria melhor se tivessem mais horas de estágio, mas foi uma prática que eu gostei muito de participar. E a gente tinha muito essa conversa com a escola, muito essa conversa com o professor, né? O professor ele estava inserido no estágio, então, uma vez por semana, o professor da instituição ia lá para poder fazer essa supervisão, a gente fazia a discussão do aprendizado, e eu achei muito rica essa experiência e espero que na minha trajetória eu tenha mais oportunidades como essa para interagir, porque é uma coisa que eu vejo que faz diferença na formação desse aluno. Ele ter uma experiência positiva, né, uma experiência onde ele faz parte, ele é inserido. Isso vai fazer completamente a diferença na formação e no que a visão que ele tem da atenção primária, do SUS. E é isso, eu fico vendo essas formas de avaliação, que a gente tinha um questionáriozinho e uma nota que a gente dava para o aluno do curso técnico. E era bem bacana fazer essa discussão, e no início eu tinha
muito receio de falar que o aluno não foi bem, de pensar que ele tinha que refazer algumas disciplinas não, né? Refazer alguma prática, e também ver o meu crescimento nisso, que no decorrer, assim, foram 3 anos fazendo essa parte. Então, no final, já estava muito mais segura de chegar para a Julie, que era a professora direta, e falar, olha, esse aluno aqui não aproveitou o estágio e vai precisar refazer, e era bem bacana as trocas, só para comentar. Legal, Beatriz. Muito bom, né, saber disso também. E a Júlia é uma querida mesmo, imagino a organização do estágio dela, né. Eu vi não tinha, a gente acho que não tinha prestado atenção antes, o Lucas fez um comentário, Lucas, desculpa, que acho que pulou, que ele estava perguntando se não existe um projeto ou algo do tipo para que a avaliação da produção seja também uma preceptoria, né. Seria fantástico, né, Lucas? Seria tudo que a gente gostaria, né, que os preceptores tivessem essa função da preceptoria de fato valorizado, né, que isso pudesse contabilizar, seja como forma de produção, já que essa é a moeda de troca, né, mas que isso fosse considerado, evidentemente, parte do trabalho, né, do processo de trabalho. Esse é o entendimento que a gente tem, mas a gente, infelizmente, sabe que tem município que incorpora isso, que considera, inclusive no plano de carreira, mas não é ainda a realidade do município de São Paulo. Só fazendo um comentário do que a Beatriz estava dizendo também, pelo menos assim, nas experiências que eu tive, né, nas 2 UBSs que eu participo aqui na Zona Sul de São Paulo, enquanto profissional, eu acho que eu prezo um pouco disso, assim, né, de a gente conseguir, de alguma forma, fazer com que aquele estágio para o aluno seja, de fato, significativo, até para ele enxergar o SUS, né, a atenção primária e qualquer outro campo, como um possível campo de atuação, né. Eu já tive experiências, acompanhei principalmente alunos de enfermagem por um tempo de quase 6 meses aqui, que ficaram em estágios, inclusive nós temos uma turma agora numa das UBSs, e a gente ouve os 2 lados da moeda, a gente ouve pessoas, né, chega nos alunos, né, que não estão no último ano já de estudos aí para concluir o seu curso, e não enxergam o SUS como um campo de atuação, e que através do estágio, né, tem ali todo o seu olhar modificado e vai enxergando sim que existe uma potência muito grande, né, no trabalho, visto a experiência que eles também vão tendo nesse período de estágio, mas que também tem o lado de que a experiência negativa pode, inclusive, né, minar, por exemplo, dos sonhos e do campo mesmo assim de preferência, né, desse futuro profissional, de falar, o SUS é um lugar que eu não quero ir porque, por exemplo, o período que teve de estágio, né, sendo de 15 dias ou até de mais, né, isso vai de fato fazer com que, ao invés de o estágio aproximar esse aluno, pensando até como num futuro profissional, vai na verdade afastar, né. Então eu enquanto profissional falei que eu prezo por conta disso, por exemplo, as oportunidades que a gente teve, né, então, até dizendo, enquanto NASF, de ter os estagiários mais próximos de nós, é de fato mostrar para eles é lógico, a gente não mostra só o que é de bom, porque a gente sabe que existem aí muitas coisas que precisam também avançarem, mas a gente procura, inclusive, ser ali né, digamos assim, né, motivadores, né, de que assim, a experiência que a gente tem na atenção primária, ela é potente, ela é efetiva, ela é significativa, a gente faz uma diferença absurda na vida das pessoas, né? Então, a gente ouve, né, alguns comentários. Quando eu tive a possibilidade dessa turma que está lá agora com a gente falar sobre o NASF, né? E eu falei assim, né? As meninas estavam indo embora, eu falei, olha, indo embora do estágio, eu falei, olha, espero que vocês, inclusive, enxerguem, né, a atenção primária como um possível campo de atuação. E aí uma colega falou, olha, eu vou
eu começo a pensar sobre isso depois que eu passei por aqui. Então é bacana a gente ouvir isso também, né? Enquanto profissional, saber que a experiência que eles tiveram ali também foi efetiva. Então entendo que, de repente, o que o André passou é muito frustrante, né? Inclusive para ele, enquanto profissional, porque naquele momento também não sabia o que fazer. Por isso que eu fiz aquelas perguntas logo no início, porque de fato a gente também recebe muito aluno, né? E é lógico, eles vêm para acompanhar a nossa rotina, mas a gente fica assim, né? De que forma, né? A experiência que eles vão ter ao nosso lado pode de fato estar gerando aprendizagem. Então, muito importante abordar isso, e é só um comentário que eu queria colocar. Anderson, eu acho que é bem legal esse seu comentário, né? Porque quando a gente faz esse processo de avaliação compartilhado, quando os estudantes também fazem um tipo de comentário como esse, a gente, como professor, a gente compartilha isso com os profissionais, porque acho que faz toda a diferença também, né? Os profissionais saberem isso, né? O quanto eles inspiram os estudantes, né? E aí, assim, eu acho que muito também disso que você fala tem a ver com a postura também do profissional, né? E é, e é um pouco por isso que é daquilo que o Toninho falou do exemplo, né? Viu que o profissional lá, o colega, não estava muito colaborando, e a gente sabe que às vezes tem profissional que até às vezes trata até mal mesmo, esse a gente tem que excluir, porque infelizmente isso vai fazer parte, né, desse imaginário do mundo negativo. A gente sabe que a gente tem profissional que está na rede, mas era melhor que não tivesse na rede, né? E evidentemente esse cara vai ser algo altamente negativo para o processo de formação, né? Mas eu acho que esse tipo de postura também, na verdade, ele acontece não é só no serviço público, no serviço privado também, né? Porque o cara que trata mal o sujeito, né? O trato que aí acho que a Juliana deu, não sei se foi só no nosso grupinho, se ela tinha falado para todos da experiência que ela teve, né, negativa também do ponto de vista do trato do médico com relação ao paciente. Isso acontece em qualquer cenário, né? Então um sujeito desse, ele vai ser um sujeito, vai influenciar negativamente, não importa se ele está no serviço público ou no privado, né? O ser humano é o mesmo, pelo menos eu acho que, eu penso dessa forma, né? Então a gente sempre fala do perfil, né? E é importante sim que tenha esse perfil, né, mais agregador, mais humanitário, mais crítico, porque pode ter crítico, não tem problema, né? Claro que pode mesmo mostrar o defeito, né? Se a gente tem uma tendência a escolher o cenário de estágio, o mais ideal, o mais perfeito, não existe esse cenário, né? E é bom que não exista, porque não tem essa perfeição, mas não é para ter também, né? Isso vale para o professor também, né? Infelizmente, é que às vezes o professor a gente não pode escolher, né? É o que está lá, é o que vai, e aí, infelizmente, esse a gente não tem muita opção de escolher ou não escolher, mas deveria poder, não? Na verdade, eu acho que isso é uma grande questão também, né? Porque tem muitos professores que estão acompanhando estágios sem ter a menor noção daquele estágio que eles acompanham, né? Do que aquele campo efetivamente faz. Porque tem 25 campos, disciplinas grandes de graduação, com às vezes 70 alunos, tem 25 campos, precisa conseguir 25 campos, então vai pegando o que aceita, né? Eu acho que é complexo essa relação entre essa coisa, né, a disciplina e o campo, né? Em que disciplina de estágio que se vai para que campo, dentro disso que o Toninho estava falando da estrutura da graduação, né? A graduação ainda é muito quadrada, né? Algumas, não todas, mas muitas ainda são muito quadradas, né? Ainda é um desafio conseguir articular com a integralidade que o SUS propõe, né? Com essa abertura de visão mais ampla, né? Do sujeito. Sim, e aí isso fomenta aquela crítica que a gente tem dos pré-conceitos, né, entre a serviço e a instituição de ensino, né? Se o docente não tem essa noção também, às vezes fica muito complicado mesmo, né? E aí vai a responsabilidade toda junto ao preceptor, e aí se o preceptor não tiver um pouco esse perfil um pouco, né, mais favorável, desanda, né?
tudo bem? Acho que foi uma discussão também, avaliação sempre é avaliação, né? A avaliação nunca é algo fácil de digerir, né? A avaliação exige avaliação permanente. Todo tempo a gente está pensando, né? O melhor jeito de fazer, o melhor jeito de avaliar, se conseguiu chegar onde queria, onde era necessário, né? E também a gente consegue um monte de coisa que não está prevista também, né? Então, como o campo é dinâmico, muitas vezes você chega onde não imaginou e chegar bem, né? Também tem essa parte boa, né? De ir além daquilo que estava previsto, né? Acho que é uma parte interessante essa. Ou o quanto a gente sabe que ele vai além, mas a gente aí não tem o registro, né? Ou fica só na memória de um ou de outro, né? Também tem isso. É significativo para um. Isso, essa questão do significativo para as pessoas, que às vezes a gente fica vendo aí na história de vocês, por exemplo, quando vocês falaram das experiências que tiveram, e muitos de vocês falaram que o quanto foram modificados por aquelas experiências, eu fico me imaginando, né? Nossa, será que os profissionais que acolheram vocês sabem disso, né? Que hoje vocês estão aqui discutindo isso, seria fantástico, né? É uma super uma avaliação essa, né? Mas essa eu acho que se perde, né? Que nem aquela disciplina que você dá, que o aluno acha detestável, né? Depois de 10 anos você encontra com ele, ele fala, nossa, foi tudo a ver aquela disciplina. Olha, eu lembro até hoje. Ai, que coisa boa escutar isso em algum momento. Faz a gente acreditar, né? Não, seguir achando que aquele conteúdo faz sentido, né? Acho que é meio isso também no estágio. No estágio é isso, né? Ele tende a ser sempre mais marcante, né? Do que ele tende a ser, porque ele é isso, ele é muito dinâmico mesmo, tem que ser, né? Com gente diferente, gente nova, obriga você todo o tempo a ficar pensando coisas, se repensando, né? Agora, você falou uma coisa aí, eu me lembrei de um outro comentário que você tinha feito, aquilo quando um aluno fala para o outro, né? Aquele estágio assim, assim, assado, né? E isso, infelizmente, às vezes contribui também para que a avaliação não seja boa, né? Porque às vezes o aluno tem uma expectativa com determinado estágio. E em nenhum momento foi falado que aquilo seria feito, né? Quer dizer, ele não fala para o docente, para o supervisor qual era a expectativa dele, quando ele sai daquele estágio, ele vai avaliar mal. Por mais que o estágio tenha saído tudo, vamos imaginar, o estágio saiu tudo dentro dos conformes, foi feito tudo tal como estava planejado, mas e na nossa área de odonto, né, o Toninho está aí para dizer isso é muito comum, né, muito fácil de acontecer, porque a expectativa do aluno é cá para nós, botar a mão na baba, né? Aí quando ele vê que aquele estágio falou do SUS, conheceu o território, né, discutiu outras coisas que não a clínica odontológica, ele acha aquilo uma porcaria. Mas, né, não teve a adequação da expectativa dele com relação àquilo que estava lá planejado, não foi desconhecimento dele, mas, né, ele foi lá fazer. Aí ele acaba avaliando mal, e aí com isso tem a propaganda, vamos dizer assim, negativa de um processo, porque as expectativas não coincidiram, né? Então é delicado também. A Simone fala assim, é bem essa expectativa, porque assim, mesmo no estágio, tem estágios na área de odonto que não há possibilidade de fazer intervenções clínicas, e para a cabeça do aluno do odonto, ele acha que ele só identifica como estágio quando ele vai lá, põe a mão na baba, atende o paciente, faz cirurgia. Então, ele falou, não é isso, assim, você tem alguns estágios que você vai conseguir, assim, eu tenho estágio que a gente consegue em hospital, na UTI de hospital, que tem uma característica. Eu tenho estágio que é unidade de atenção primária, que tem outra característica. Eu tenho estágio clínico, que aí sim é outra característica, mas nem todos são assim. E, assim, tentar baixar, como a Passa falou, assim, a atenção desse aluno para que ele já não saia fazendo, não, já chega fazendo, não, vamos parar, conversar, discutir, ver o que é isso, o que há possibilidade, o que não há possibilidade. Então, isso tem que ser muito conversado, tanto na disciplina, tá,
E aí, a Simone também fala, assim, o que ela falou, às vezes é o professor que está disponível, e às vezes o professor que tem na casa, ele tem pouca proximidade com o SUS também, e essa é uma dificuldade que a gente tem, porque assim, é a vivência que ele tem, e aí é o que a Beatriz falou, depois de 3 anos que a gente vai começando, então, às vezes a gente consegue professores que vão fazendo estágio, ele vai adquirindo, embora ele não tenha uma vivência no Sistema Único de Saúde, mas o fato dele acompanhar estágio por um longo tempo vai possibilitando que ele vai adquirindo essa questão, ele seja contaminado pelo Sistema Único de Saúde, entendendo como o processo funciona. Mas segurança e ansiedade do aluno também é complicado, porque aluno de odonto não pensa, viu, Cássio? Ele só quer fazer, entendeu? Ele quer fazer, quer ver sangue. E então ele começar a distribuir a boca da família, a boca dele, né? todo mundo. Ele começa assim, trabalhar com a boca dele. Assim. Então, quando você fala de discutir vulnerabilidade, território, gestação de risco, a questão de dengue, para eles acham, pô, mas quando eu vou pôr a mão na boca mesmo, atuar? E tem um aspecto outro, e isso vale para serviço privado também, né? Porque assim, tem a gente, o estágio, no caso da odonto no serviço privado, a expectativa do aluno continua sendo clinicar, né? Atender, aumentar a minha prática, né? Aí, às vezes, ele faz um estágio num consultório privado e ele fica lavando instrumental, né? E aí ele se percebe que, na verdade, nem é o curso de auxiliar, antes fosse, né? Antes ele tivesse a perspectiva de ter sido auxiliado ali pela Beatriz, de fazer um curso como auxiliar. Não, ele vai fazer, às vezes, o trabalho literalmente sujo, né? E, então, mesmo nesse cenário, também é importante esse retorno, né, do aluno para a gente, de repente, desconsiderar aquele campo de estágio, porque não é isso também a proposta, né? Então, a gente também tem que, como instituição de ensino, tem que ponderar um pouco também os espaços de estágio no serviço privado, né, que às vezes não corresponde à expectativa que a gente tem para o processo de formação do estudante. Tudo bem? Acho que sim. Acho que hoje também até extrapolamos, né? 5 minutos lá no grupo para a gente se organizar, então, durante a semana? Acho que pode ser, né? Acho que é importante, né? Então tá bom. Eu vou interromper aqui a gravação, obrigada.